Capítulo 339, Velocidade entre vida e morte. Tradução, Cyber Revisão, Zezinque C. Ne. Quando Huang Zixuan viu Huang Sanping sofrer instantaneamente uma lesão grave, seus olhos ficaram vermelhos de raiva. Canalha! Eu vou matar você! Depois de tal afronta certamente mataria Lin Ming primeiro. No entanto, assim que os olhos de Huang Zixuan se iluminaram de uma forma sombria e estava prestes a usar seu golpe principal, sua expressão mudou instantaneamente. Huang Zixuan viu que outra lança havia aparecido na mão de Lin Ming. Quando Lin Ming agarrou a longa lança, seu corpo entrou em erupção com a verdadeira essência, a energia que circulava dentro dele revolvendo até seu limite. 20.000 jins de força humana explodirão. Zoom! A lança disparou, avançando como uma flecha para Huang Sanping. O ar tremia, o vento uivava, o poder de sua lança era suficiente para nivelar um palácio. Os olhos de Huang Zixuan estavam tingidos de sangue. Você é um canalha, eu vou me lembrar de você. Huang Zixuan não tinha tempo para lidar com Lin Ming agora. Ele lançou sua técnica de movimento e teve que ir atrás da lança. Caso contrário, se o gravemente ferido Huang Sanping, que tinha desmaiado, fosse atingido, ele morreria sem dúvida. Venha! Lin Ming correu. Agarrou a atordoada Zhou Xinyu e saiu correndo do acampamento. Se Lin Ming queria resgatar Zhou Xinyu sob o olhar de Huang Zixuan, essa era a única maneira. Caso contrário, com a velocidade de Lin Ming, era impossível escapar de Huang Zixuan enquanto carregava alguém. Ele só podia atacar Huang Sanping e forçar Huang Zixuan a salvá-lo. Esta era a única chance de sobrevivência. Onde você vai? Nesse momento, Lin Ming de repente ouviu um grito de cima dele e depois o uivar de uma espada de energia. O homem que o atacou era o homem que estava com Huang Zixuan, o artista marcial de nível intermediário no reino Ouqian. Esse artista marcial de nível intermediário no reino Ouqian sentiu que Lin Ming era forte e só queria segurá-lo e impedir que ele escapasse, deixando Huang Zixuan voltar e matá-lo. Assim, ele cortou colocando uma grande quantidade de energia na espada, querendo forçar Lin Ming a uma posição em que estivesse encurralado impedindo ele de correr. Saia do meu caminho! Nesse momento, Lin Ming transbordou de intenção assassina. Quem ousasse pará-lo morreria. Ele moveu o dedo, a agulha de metal do dragão serpente uivou. Bum! 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 As energias da espada foram completamente destruídas. A agulha de metal do dragão serpente rugiu quando disparou para o artista marcial no nível intermediário no reino Ouqian. Sua expressão mudou completamente. O homem uniu as mãos e 5 escudos de verdadeira essência apareceram na frente dele. No entanto, houve apenas o som de rachaduras à medida que os escudos de verdadeira essência se partiam. Quando o último escudo de verdadeira essência estava prestes a quebrar, a agulha de metal do dragão serpente explodiu, o trovão roxo irradiou e o homem gritou. Metade de seu corpo foi explodido em pedaços e ele caiu do céu. Lin Ming nem sequer olhou para ele. Ambos os pés se moveram a toda velocidade para fora da matriz protetora. Depois que a agulha de metal do dragão serpente quase havia matado o artista marcial no nível intermediário do reino Ouqian, ela assobiou quando voltou para Lin Ming, retornando ao seu corpo. Com o conceito do vento fundido em seus movimentos, o corpo de Lin Ming começou a voar. Nesse momento, Zhou Xinyu só sentiu Lin Ming puxando sua mão, o vento uivando em suas orelhas. Ela olhou para baixo para ver que seus pés estavam cada vez mais longe do chão e por um breve momento estava incrédula, pois de repente estava a 200 pés de altura. Depois de acalmar sua mente da série de brilhos elétricos que a deixaram tonta, ela finalmente percebeu que aconteceu algo impossível. Estamos voando, voando e ganhando altitude. Como isso foi possível? Lin Ming poderia realmente voar. Esta era claramente uma habilidade que só um mestre no reino Xiantian poderia ter. No caos, Zhou Xinyu já não tinha palavras para expressar seus pensamentos.
Ao ver uma grande cortina de luz se aproximando, a sua expressão mudou. A matriz protetora estava se aproximando. As pupilas de Lin Ming se estreitaram. Embora não olhasse para trás, sua percepção já estava presa ao homem coberto de preto. Este sujeito já havia resgatado Huang Sanping e agora estava perseguindo ele. O tempo era extremamente curto. Se parasse para atacar a barreira, mesmo que só demorasse apenas algumas respirações, o homem envolto em uma névoa negra os alcançaria. Menino, você não pode fugir. Quando Huang Zixuan perseguiu Lin Ming, ele viu com seus próprios olhos quando Lin Ming trouxe Zhou Xinyu voando para o céu e um horror inexplicável rapidamente passou por seu rosto. Que tipo de raro tesouro de voo tem nesse menino? Não importa. Com a formação de matriz protetora mantida pelo terceiro irmão, levará tempo para quebrá-la. Eu vou capturar este menino vivo e dar uma boa olhada em quais segredos ele tem em seu corpo. Senhor Lin, na frente. Vendo que Lin Ming nem desacelerou enquanto se aproximava da barreira, o lindo rosto de Zhou Xinyu ficou lívido. Ela pensou que era impossível que Lin Ming não tivesse descoberto a formação de matriz, mas agora parecia que Lin Ming estava decidido a enfrentá-la. Sua velocidade era muito rápida. Do momento em que Zhou Xinyu sentiu que algo estava estranho até a hora em que falou, já era tarde demais. Ah! Zhou Xinyu gritou em pânico enquanto fechava os olhos. A essa velocidade, seria igual a bater no chão a partir de milhares de metros de altura. Se não morressem, seriam pelo menos gravemente feridos. Agao! Na fração de segundo que Lin Ming e Zhou Xinyu chegaram à barreira, o espaço à sua frente parecia ter uma estranha distorção. Lin Ming e Zhou Xinyu voaram através da barreira como uma andorinha através da fumaça, passando, sem obstáculos. Perto de Lin Ming o perseguindo, Huang Zixuan contou com a barreira para parar Lin Ming. Mas logo seus olhos se arregalaram quando encarou essa cena diante de si. Como isso era possível? Neste momento, nas costas de Lin Ming, Zhou Xinyu ficou com os olhos fechados e o rosto estava pálido enquanto gritava com todas as forças. O grito de uma menina continha uma energia verdadeiramente aterrorizante. Ela gritou durante vários tempos de respiração antes de descobrir que algo estava errado. Ela abriu os olhos e viu a paisagem em volta rapidamente borrada. Eles aparentemente já estavam fora do acampamento do exército. Eles passaram pela barreira. Ela virou a cabeça para olhar. A formação de matriz de barreiras estava realmente atrás deles. Como isso aconteceu? Zhou Xinyu foi instantaneamente colocada em um estado de confusão. Como eles conseguiram passar? Em primeiro lugar, Lin Ming a salvou de uma situação quase impossível sob os olhos atentos de Huang Zixuan. Então, eles haviam voado para o céu sem a ajuda de ferramentas ou tesouros e agora passaram pela barreira sem nenhuma resistência. Como eventos impossíveis ocorreram um após o outro, Zhou Xinyu ficou inquieta. Ela só podia olhar com incredulidade para a mão de Lin Ming agarrando a dela. Do seu ângulo, ela só podia ver o perfil de Lin Ming. Seu rosto estava inexpressivo. Se ela gritava ou ficava boba, ele permanecia inabalável, apenas avançando. Através dessa série de eventos de vida e morte que fizeram o coração de Zhou Xinyu parar um evento de cada vez, Lin Ming não perdeu a calma nem uma única vez. Seus olhos fixos adiante pareciam ser tão intensos e profundos quanto as estrelas no céu noturno, provocando uma sensação de segurança e um sentimento de que ele era alguém em quem se podia confiar, como se fosse um ser onipotente. Naquele momento, ondas turbulentas começaram a surgir no coração de Zhou Xinyu. Droga, porque a formação da matriz protetora estava em mau funcionamento agora. Apenas o que fazia o terceiro irmão. Huang Zixuan estava furioso. Ele rapidamente atribuiu tudo a um mau funcionamento da matriz protetora. Seu terceiro irmão era apenas o mais básico e bruto mestre em formações de matriz, mas uma situação em que houve uma falha na formação da matriz nunca aconteceu antes.
Quando Huang Zixuan amaldiçoou seu terceiro irmão como um atrapalhado incompetente, ele lançou sua técnica de movimento e correu, querendo atravessar a formação da matriz de barreira. Esse tipo de formação de matriz de má qualidade naturalmente não reconhecia as pessoas. Se Huang Zixuan quisesse passar, ele não precisava destruí-la, mas ainda tinha que colocar um esforço decente. Porém, agora que a formação de barreiras havia falhado, não havia necessidade de perder tanto tempo. Ele poderia se lançar diretamente e poupar esforço. Dezenas de pés passaram em um breve segundo. Logo, quando Huang Zixuan estava prestes a romper a barreira em velocidade máxima, ele de repente sentiu que algo estava errado. Milímetro. Ele tentou fazer uma parada de emergência, mas não houve tempo suficiente. Com um som de peng como um pedaço de carne de porco contra uma tábua de corte, Huang Zixuan bateu em cheio contra a formação da matriz protetora. Sua cabeça estava zonza e até o estômago parecia se revirar. Ao ver isso, os olhos de Zhou Xinyu se arregalaram. Ela observou enquanto Huang Zixuan atingia a barreira como uma mosca cega, cuspindo sangue e mancando no chão. A boca de Zhou Xinyu se alargou de surpresa. O que aconteceu com Huang Zixuan? Zhou Xinyu queria dar uma boa olhada na forma como ocorreu esta incomum e afortunada mudança de eventos, mas Lin Ming era muito rápido. Em um piscar de olhos, Huang Zixuan desapareceu na noite interminável. Seu idiota! Huang Zixuan estava furioso. Ele ingeriu um monte de pílulas de cura e gritou: terceiro irmão, idiota, tolo! Se aprecie e remova a formação, nós os alcançaremos juntos. Ah! Um grito agudo de pássaro soou e a águia do vento celestial de asas douradas disparou para o céu. Huang Zixuan, o domador, o gravemente ferido Huang Sanping, o terceiro irmão mais novo de Huang Zixuan e um artista marcial no reino Ouqian, todos saltaram para a águia do vento celestial de asas douradas, perseguindo Lin Ming. Ouvindo o grito da águia, Zhou Xinyu entrou em pânico. Ela estava se perguntando como Huang Zixuan a achou tão rapidamente e parecia que a verdade estava dentro da águia do vento celestial de asas douradas. Infelizmente, essa águia do vento celestial de asas douradas, que era seu único meio de transporte, bem como a besta que protegia sua vida, realmente se tornou algo que quase a matou. Lin? Senhor Lin? Eles estão montando a águia do vento. Zhou Xinyu falou preocupada, mas nem tinha terminado quando de repente se calou. Seus olhos se arregalaram quando viu uma enorme besta viciosa em forma de dragão com uma envergadura de 60 pés e uma cauda longa, todo o corpo coberto de escamas brilhantes, voando de um vale na montanha vasta e escura. Suas escamas eram como fogo carmesim e seus olhos eram de um ouro esmaltado. Seus dentes eram afiados e isso provocava uma aura que fazia com que seu coração disparasse. Este era claramente um dragão vermelho alado. Isso é. Zhou Xinyu engoliu em seco, sua expressão aflita. Com a maré de bestas viciosas se movendo livremente por essa área, eles realmente esbarraram com uma besta viciosa de alto nível. Isso era normal, mas para eles encontrarem uma besta viciosa neste momento e ter que lutar contra ela, era simplesmente uma má sorte. Zhou Xinyu não sabia o que fazer. Porém nesse momento, Lin Ming puxou sua mão, a jogando direto na direção do dragão de inundação alado. Roar! O rugido do dragão soou em toda parte. As nuvens se dividiram pela metade. Zhou Xinyu ficou atordoada. Lin Ming pisou nas costas do dragão de inundação alado e então o dragão de inundação alado abriu as suas enormes asas. Ele era como uma flecha com penas vermelhas flamejantes, penetrando diretamente no céu azul escuro. Zhou Xinyu ficou sem palavras de tão assustada. Agora que ela pisou nas sólidas costas da besta dragão vermelho, ela podia ouvir o uivar do vento e os rugidos aterrorizantes da besta, como um sabre que corta a grama. Apenas com o vento quebrando contra ela, poderia imaginar o quão rápido esta besta dragão vermelho estava voando. Essa é a montaria do Senhor Lin. É.
Um dragão de inundação alado. Na correria há um momento, Zhou Xinyu não conseguiu lembrar claramente as origens dessa besta viciosa. Entretanto, quando se acalmou um pouco e teve tempo de pensar, de repente se lembrou de ter lido sobre esse dragão de inundação alado nos textos antigos. Seu valor era pelo menos 10 vezes maior do que a águia do vento celestial de asas de douradas. E depois de crescer, seria uma besta viciosa igual a um mestre reino Xiantian. Ela abriu a boca várias vezes, mas, quando viu Lin Ming de pé na frente dela, com uma expressão fria e indiferente no rosto, ela não sabia o que dizer. O que você quer dizer? Lin Ming de repente virou a cabeça, olhando Zhou Xinyu.